E uma história de superação que emocionou profissionais da saúde aqui no Distrito Federal. Paulo Henrique, de 41 anos, perdeu a fala após sofrer um traumatismo craniano grave numa tentativa de assalto. Mas com a ajuda da equipe do hospital de base, ele reaprendeu a se comunicar e conquistou um momento que ficou marcado para sempre, Gil. Pois é, ele voltou a falar justamente para cantar parabéns no aniversário do filho. Eu fui lá e conversei com esse guerreiro. Parabéns para você. Quem vê essa imagem do Paulo tentando falar, cantando parabéns, não tem ideia da luta que esse homem passou desde que foi agredido. O caso começou no finalzinho de maio, em Planaltina. O Paulo, que é serralheiro, estava dentro de casa quando criminosos entraram para assaltar, para roubar as ferramentas que o Paulo usava para trabalhar. Quando perceberam que tinha gente em casa, partiram para cima dele e o espancaram covardemente. Ele teve o braço quebrado e traumatismo craniano. Passou por 2 hospitais, tanto por Planaltina quanto pelo Paranoá, antes de ser internado aqui no hospital de base, onde passou por uma cirurgia delicadíssima. O cérebro do Paulo foi atingido durante as agressões, justamente a parte responsável pela fala. Começava uma luta pela vida. O paciente foi vítima de agressão física. Durante a agressão, infelizmente, ele evoluiu com a fratura, né, do osso do crânio, que acometeu justamente a área específica que está relacionada com a fala, né, que a gente chama de área de Broca. Enquanto o Paulo travava essa luta aqui no hospital de base para continuar vivo, você acredita que os criminosos voltaram até a casa dele e terminaram de fazer o limpa? Levaram absolutamente tudo, menos a vontade desse homem de continuar vivendo. O trauma no cérebro tirou do Paulo a possibilidade de se comunicar. Quando acordou da cirurgia, ele não conseguia falar. Foram quase 20 dias de internação. Durante todo esse tempo, ele foi acompanhado de perto por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de diversas áreas. E foi justamente lendo esse crachá aqui, olha, da doutora Letícia, que o Paulo falou a primeira palavra, justamente o nome da profissional que estava fazendo todo esse acompanhamento. Imagina a alegria que deve ter sido, o prazer que deve ter sido. É alegria, né, doutora? É muito gratificante quando a gente consegue alcançar esse objetivo. O Paulo, quando chegou pra gente, não estava falando nada, não estava conseguindo se expressar. E a gente via aquela ansiedade, aquele medo de não voltar a falar, de não voltar a se comunicar. Então, quando eu comecei a terapia, eu fui tentando de diversas formas e aí eu pensei, por que não tentar com a leitura? E quando eu apontei para o crachá, falei o meu nome, que ele olhou, focou bem e leu. Aí ele começou a chorar. Eu abracei ele e falei, Paulo, confia na gente que a gente vai conseguir. A vontade de se recuperar era tanta que ele passava o dia inteiro fazendo exercícios recomendados pela fonoaudióloga. Mas nem os mais otimistas esperavam um progresso tão rápido. A gente fez vários exercícios para ele. E assim, o exercício que a gente fazia, que era para ficar um dia inteiro, quando chegava ali no horário do almoço, ele já ia lá na sala e falava, terminei. Hoje, Paulo diz que perdoou os agressores e que tudo o que mais quer na vida é voltar a viver com a família e reconstruir sua serralheria, invadida e furtada pelos criminosos que quase o mataram. Graças a Deus eu não tenho mágoa nenhuma do que aconteceu comigo. Eu faço rezar, orar, pedir para Deus, para quem fez isso comigo. No meu coração não tenho mágoa nenhuma. O serralheiro de 41 anos ainda se emociona ao falar dos profissionais que o ajudaram a recuperar algo que para muitos parece tão simples, a possibilidade de falar. A Letícia não vai ter como nunca esquecer. A Letícia, porque foi o primeiro nome, né? A emoção. Eu pensei que eu ia ficar mudo.
O acompanhamento de Paulo conta ainda com o trabalho de terapeutas ocupacionais, uma área ainda pouco conhecida no DF, mas que é essencial nesse tipo de atendimento. Em relação ao Paulo, a gente trabalhou a questão cognitiva e a questão de interação social, né? Então, juntamente com a equipe multi, com os fonos, a gente utilizou a terapia ocupacional, mais a fonoaudiologia, mais o serviço social, a psicologia, para que ele voltasse a ter interação social, né? Para que ele conseguisse pedir o que comer, falar se está com sede, com dor, né? Fora a questão dele conseguir, por exemplo, falar com a família, ir numa igreja, às vezes cantar um hino, alguma coisa nesse sentido, né? Ter essa interação social, né? Ter essa autonomia. Profissionais que o Paulo vai carregar no coração por toda a vida. Eu sempre vou levar vocês aqui do meu coração. Parabéns para você nessa data querida. Gente, como vocês viram no início da reportagem, Nath, o Paulo infelizmente perdeu praticamente tudo. Hoje ele vive com a mãe enquanto luta para se recuperar completamente e inclusive os equipamentos dele de trabalho. Como eu falei, ele trabalha com construção de móveis, tudo mais, ele é um serralheiro, então um marceneiro, perdão. Então, se você tiver condições de ajudar de alguma forma, entre em contato com o Cartachinho, tá bom? Entre em contato comigo, vai lá no meu Instagram, Juliano Cartacho, tá? Graças a Deus, quase 55 mil seguidores ativos aqui do Distrito Federal. Vai lá e comenta: Cartacho, eu posso doar isso, eu posso doar aquilo outro. Eu faço a ponte com o pessoal lá do base, as meninas estão assistindo agora a nossa reportagem e eu sou suspeito para falar do hospital de base, tá? Porque se hoje o Cartachinho está aqui abaixo de Deus, tá? É graças ao trabalho desses profissionais lá do IGES, do Hospital de Base. Meninas, muito obrigado, ó. Beijo, meu coraçãozinho para vocês, tá bom? Agora são 13 horas e 15 minutos. Aguenta coração, né, Aguenta, Gil? É muita aguenta. emoção.